Bom, nosso convidado de hoje é uma figura maravilhosa. Extraordinária, França. Ele é filho de prefeito, sobrinho de prefeito. Ele não foi prefeito. Mas por que não quis também? Porque se quisesse também se aventurar. Ou porque não tinha ali... condições de ser também. Não, se quisesse poderia se aventurar. Ia ser um baita. Histórico todo tem. Ah, não, tem um baita currículo. O currículo impecável. E ele é conhecido de muita gente. Eu quero saber, inclusive, dele quantas mil crianças ele já atendeu aqui na nossa cidade. Sim, até porque o podcast hoje, no mínimo 2 crianças, ele vai atender hoje de forma gratuita. Que aqui. são as nossas. É as nossas. Papai. Doutor Raulzinho Valls é o nosso convidado. Tudo bem, aplausos pra ele. Doutor Raulzinho Valls. Vou entrar no clima do programa podcast da Zona. Vamos pra zona. Não, podcast da Zona. E outra Tivesse no coisa. tatame por muito tempo, não, doutor? Gostava, doutor, ou não? Eu comentava para vocês agora em off, que quando eu fui estudar na Argentina, eu rodei no vestibular e fui estudar lá. E em vez de estudar e pensar nos meus estudos, pensava nas luzes de neon da noite. Olha aí, ó. Então eu estou bem no programa. Tá bem o que tu gosta, doutor. Bom, mas eu gostaria de dizer para vocês uma boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. E é uma simpatia, vocês são uma simpatia. Ah, que isso. O André, o França eu já conhecia, mas não sabia que o André tinha todo esse dom, esse talento. Esse talento, hein? Entre vários, né? Entre vários, doutor. Entre vários, não? Grande futebolista de salão. O filho dele é treinador da Celemaster. Isso. Que conhece o negócio, não? E é colorado como eu. Isso. Também. Não lhe interrompi porque o doutor está bem no programa, bem, né? doutor. Iniciou bem, hein, doutor? Está bem no programa, doutor. Iniciei bem, não? Tudo bem, doutor Raul, além de pediatra, é escritor, é viajante, é quase pianista, porque eu sei que adora. Não, gosto muito. Adora não demais. toco. Eu cheguei a comprar um piano. Mas não toca nada? Nenhum? Não. Nenhum instrumento? Não, mas violão. Violão Toco e gosto muito de cantar. Eu não vou perder a deixa. O doutor comprou um piano, mas não toca nada. Diz assim, que comprou o piano, não toca bosta nenhuma de piano. Não toco, mas eu não vou perder a deixa. Tu não pagou 500 mil pelo piano, não, doutor? Não, porque teve um piano aqui que custou 500 mil, não servia pra bosta nenhuma. Mas era um piano usado, o meu era um piano usado. Agora, nós temos um piano aqui em Uruguaiana, que é um orgulho para o mundo. Aonde está esse piano? Está no clube comercial. Ele faz parte Aquele piano que está lá? Aquele piano que está no... Não é o de baixo. Não é o de baixo. É da prefeitura. É um piano Yamaha. O que está em cima é um Steinway Sons. Está lá nos espelhos? No Salão dos Espelhos. Lá tá o piano. Onde nós fizemos o primeiro recital de música clássica da Tríplice Fronteira. Foi feito lá. Bom, esse piano foi comprado pela presidente da ProArte de Uruguai, na Sociedade ProArte e Cultura, Gilda Bastos. Sim, a dona Gilda Bastos. Gilda Bastos, Está escutando, olhando esse pai? Uma figura maravilhosa. Extraordinária. Bom, e quem trouxe o piano contrabandeado de Paysandu, Dr. Lorival Gonçalves. Isso ele não contou, né? Ele fez contrabando. O doutor Lorival fez contrabando, né, doutor? Uma figura ligada à arte, nosso amigo e patrocinador com a Unimed, foi ele que contrabandeou o piano lá. E fez arte de todos os jeitos. Mas passou via barco ou via terrestre mesmo? Não, via terrestre, pela barra mesmo. Pela barra passa tudo. Tem que dizer ali. Doutor Raul, e que mais? Escritor, médico? Não, olha, eu não me considero escritor, vou ter ser sincero. Mas tem uns livros aí. Tenho 3 livros. Agora eu vou te contar uma coisa. O escritor, eu acho que teria que ter mais fantasia. Tem que pensar coisas assim, e não é meu caso. Eu conto o que eu vivi, eu sou um narrador. Um narrador. Entendi. Bom, eu tive que... Eu nunca pensei, eu era um baita ignorante quando jovem, só gostava de jogar tênis, primeiro futebol, no Santana, depois jogar tênis, e depois me apaixonei por viajar. Mas nunca pensei que eu ia escrever, jamais. Mas depois, com o tempo... Posso lhe dizer uma coisa? Pegando o gosto pela coisa. Nem eu acho que meu patrãozinho, França. O quê? Imaginava que tu ia escrever. Tu não tem jeito, doutor. Não tem jeito, não leva. Tem jeito mais de boêmio. Eu achei que ele ia dizer que não imaginava ser radialista. Mais de boêmio, você me vem sempre num bar, conversando. É impressionante, tu quer encontrar o doutor num bar. Em casa tu não encontra. E outra coisa, eu tô com gente simples.
Gente simples. Gente é simples verdade. ali no bar, simples. no bar do Calçadão. Ali. Qualquer um senta na minha mesa, gosta de conversar comigo. É um bom papo. Não, é uma um baita bom papo. companhia. É, Doutor é. Raulzinho Valls. Eu valorizo muito o ser humano, parceiro. Ah, Eu que acho bom. que isso é importante. Eu comecei aqui querendo saber quantas crianças o senhor atendeu ao longo de... 50, eu comecei, me formei em 67. Então, 54, 56? 56 anos de medicina. pediatra, doutor. Continua, Pediatra. continua, continua, se aposentou? Continuo, Continua. Continua não, nativo. não trabalho no hospital só. Ah, porque tá. o hospital abandonou, não tem UTI pediátrica. Sim. Só tem uma UTI que cuida das crianças até 30 dias. Criança que tem 31 dias Já não pode. já não pode entrar. Então, eu não tenho mais idade e não quero ter um infarto também de atender uma criança grave, eu tenho que esperar até o avião vir para levar. E a doutora Marilim trabalhava comigo, ela disse, Raul, sai, não é bom. Nós trabalhamos aqui sem UTI, porque eu não sou intensivista de atender casos De emergência? De emergência, assim, tem que entubar, aí tem que ter mão, aí não tenho mão. Sim. Eu atendo a criança, mas não sou intensivista, o que está na UTI. Claro. O miligrama, a coisinha, bota ali, tem que ter muita mão, igual para um cirurgião. Se for cirurgião, morria de fome. Eu pego as coisas e derrubo tudo. Não? Sim. Derruba Não é? tudo, doutor. Tem problema nas mãos? Não domino as Não, mãos. é a habilidade. Habilidade. O cirurgião tem que ser hábil. Um cara que opera o cérebro, opera um ouvido, é diferente, né? Claro. Sim. Então eu abandonei o hospital, mas sigo na Unimed, tenho o prazer de trabalhar na Unimed de manhã, com uma turma maravilhosa e está nos escutando. Não, a Abraço. Unimed toda nos escuta. Não, e olha doutor. aqui, ó. Nos escuta, nos olha e O certamente... enfermeiro Marcão, O Marcão? o Marcão trabalha Parece comigo Marcão. lá de manhã, o Paulinho? Maurício, O Paulinho, Paulo. Trabalha lá também. o Paulinho Sangbush, Sangue Bush. trabalha com som, trabalha ali em frente. Tem o Marcinho, a Fernanda, a turma que A turma toda do Unimed está olhando. É uma turma maravilhosa. É uma baita Então turma. ali nós estamos fazendo medicina, e conversando e rindo. Então olha aqui, ó, a empatia, a gente aceitar o outro como é, as diferenças, o diverso. Então, e por isso que me fizeram bem as viagens, porque eu viajei por todo mundo e viajei muito nos povos pobres. Sim, né? Na África. Então, na África principalmente, Sim. me apaixonei pela África. sim. Doutor Raulzinho Valls, Fala. vou perguntar aqui para quem está escutando esse baita podcast, que é baita programa, doutor. O doutor Raulzinho Valls tem quantos anos? 84, 80. faz 8 dias fez 84. 8 dias que fez 84 anos. Andrezinho, te Ah. conto uma coisa. Tem gente com 84 que está de pijama em casa fazendo crochê. Não, tá. Tá Agora, mesmo? É uma verdade. pena. É uma pena. Agora, isso, Qual é a receita? A Pra receita chegar é- bem, pra chegar aos bem. 84 anos, bem. a receita qual é? Ah. Que tô inteirinho, tu parece um bailarino Ah, espanhol. sim, Parece, É? tá inteiro, doutor. Sabe o que eu acho? A pessoa de uma certa idade, tu tem que andar bem arrumado, bem barbeado, penado a lagomina. Sim. Hein? Eu uso gel, doutor, olha aí, ó. Mas eu uso Gelzinho. gel também, olha aqui. Olha tu aí. me tira o gel, olha. Vira um... Então, olha Black aqui, ó. Power. Não, tira o Tu gel não do doutor, pode vira ficar- um Black tu Power, não uma pode permanente. ficar um idoso decadente, jamais. Jamais. Tu tem que ter educação, cumprimentar as pessoas Vaidade. na rua. Hein? Tem que ter vaidade também? Autoestima. 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 Autoestima é fundamental. A minha mulher e os meus filhos brincam que a minha autoestima é baixa. Ah, é? Porque é alta, não, a minha autoestima Ah, é é alta. alta, Mas alta. tem que ser. A gente tem que gostar da gente mesmo. É isso cara. aí. É Tem que verdade. gostar. Eu gosto do que eu faço. Agora, vocês me perguntaram o segredo de 84 anos. Ter hobbies. Quanto mais hobbies, melhor. Tem hobbies, André? Eu usei por um tempo, Não, Robson. hobbies. Não, claro Rob que tem. Chambre usava, né? Claro que eu tenho. Atividades que tu Claro gosta que eu de tenho. fazer. Hein, Eu, por André? exemplo, O além Rob Chambre, que além dizia, de né? beber e fumar, o que eu adoro. Meu hobby principal, o primeiro, doutor, Sim. e na tua frente, mesmo que eu não Sim. tenha vergonha de dizer as coisas, Sim. é fumar um belo cigarro. Esse é o Ai, primeiro. ai, ai. Segundo, tomar uma garrafa de vinho 1 ou 2 vezes por semana. E conversando com os amigos, vai rápido. Não, sozinho, porque senão eles querem tomar o vinho junto. Sozinho, Ah, não, se não doutor, querem. sozinho. E o terceiro, aí sim, uma baita de uma pescaria, doutor. Bah. Adoro uma pescaria. Extraordinária pescaria. Coisa boa, não? Que Coisa bom. boa, doutor. Tá bem. Olha aqui, vamos saber um pouco da história do Dr. Raul, uruguaianense. Hein? Nasceu em Uruguaiana. Nascido Não. em Uruguaiana, de uma família de classe média remediada, diria. Os Vals? Sim. De onde vieram os Vals? Os Vals são da Catalunha.
Catalunha, Da Catalunha. na Espanha. É da Espanha. Tá, E como é que chegaram aqui? Em que ano? Não sabe? Não, sei mais ou menos, mas não tenho mais ou menos estruturado como foi. Vieram pelo Uruguai, tem muitos aqui em Uruna, Vals, e vieram da Espanha, todos. Entendi. Tá? Todos. Então, da E Espanha... tem lá, então. Tem lá. Tem, uma parte está lá. Eu acho que uma parte ainda está por lá. Bom, vieram da Espanha, perto de Barcelona. E quem é que veio primeiro? O bisavô, o avô? Não, meu avô nasceu aqui, mas o irmão dele já veio da Espanha. Sim. Já veio uma família grande, Repiso, Valse, tem muitos. Sim, aí. sim. Bom, e tem Fagundes também, que eu acho que são espanhóis também, e tem Ferrari, da parte do meu pai, Elisa Ferrari Valls, do colégio. Sim. Que eu tenho um orgulho bárbaro. O Iris Valls, quando era prefeito, em homenagem à sua mãe, colocou Elisa Ferrari Valls. Então, que era italiana, Ferrari, né? Mas o nome do pai e da mãe do doutor? Nise Fagundes Valls e Raul Ferrari Valls. E o Raulzinho, é filho ou é júnior? Não, Raul foi. Não. Não, o nome? Raul Antônio Fagundes Valls. O seu? Antônio, nascido interessante. 13 de junho. E o meu pai sempre fazia a festa os foguetes, aquelas coisas. Sim. 13 São de João. junho. E o teu pai, doutor? Ele puxou a ti? Não pode. Se ele era o pai, o Raulzinho Não. tem que vai puxar o pai. Bom, olha aqui, ó. Ou tu puxaste teu pai? Tu é Não. festeiro? Vou ter comentar sobre o meu pai. Ah. Eu tenho muito orgulho de ser filho do Dr. Raul Ferrari Valls, mas nunca quis ser igual a ele. Olha aí. ó. Eu acho que cada um é cada um. Porque eu já vi amigos íntimos, queridos, que queriam. O pai era um artista. E tu querer ser artista igual ao pai, existe. É difícil, não? É difícil. Fica na sombra. Na sombra, tu tem que ser tu mesmo, Claro. velho. Então, eu com o tempo, o que eu aprendi? Fazer o que a gente só faz bem o que sabe fazer. Então, a primeira coisa, assim como eu, por exemplo, tinha admiração. O meu pai foi prefeito nomeado, foi vereador 2 vezes, naquela época era ad honorem. Não ganhava nada. E ele não fazia campanha. Ele dizia, vou ver meus clientes se me elegem. E se elegia. 2 anos. Era uma Câmara, Lino Barzoni, o doutor Solon Sastre. Era uma Câmara. E não ganhavam nada. Ah, que saudade. E da onde, doutor? Então me ajuda. Você trabalhava para a cidade. Entendi. O meu tio Iris Valls se dedicou, era íntimo amigo do Getúlio, íntimo amigo do Perón, e morreu pobre. Morreu o moço pobre tendo tudo isso aí. O Iris Valls? O Iris Valls morreu pobre. O Iris Valls, que tem os apartamentos que tinha em frente ao Colégio Santana, ganhou numa loteria. Tirou a loteria e comprou, fez 4 apartamentos lá. Gente pobre. Não tinha dinheiro. E aí que eu quero pegar, deixa, França, com o doutor Raulzinho. Tu vê, não tinha corrupção naquela época. Deixa eu fazer a pergunta. Doutor Roberto Tarragó, prefeito aqui. Doutor Laíre e Ventura Gutierrez. Quantas pessoas trabalharam aí? E nunca se viu falar de roubarem da prefeitura? E aí que eu quero pegar, deixa, França, do doutor. Da onde tiram, ou da onde tiraram, ou continuam tirando, que o doutor Raulzinho Valls é rico, é milionário, e coisa assim. O doutor Raulzinho Valls e a família é rica. Bom, eu tenho orgulho de dizer isso aí. O que dizer o quê? Porque de dizer que eu sou de família, vim de família. A minha mãe era gente que tinha campo, perderam tudo. Sim. E a minha mãe não pôde estudar. Sim. Mas tu vê, do meu pai, nós somos fruto do nosso DNA, sem dúvida. Sim. Mas tem um entorno, um meio ambiente, o que se chama em medicina, em genética, o genotipo dos genes, o DNA. O fenotipo é o meio em que o que te influencia. Se tu cresces num meio que o meu pai, por exemplo, adorava geografia. Meu pai foi professor ad honorem também do Colégio Santana, do científico, professor de História Antiga. Então ele chegava em casa falando de Ciro o Grande, o conquistador da Babilônia, tudo isso aí, não. Tanto que quando eu estive no Irã, eu fui visitar a tumba de Cícero, me emocionei, me lembrei do meu pai. Conversas? As conversas dele. Ele chegava em casa, to be or not to be, that is the question. Ele recitava meia hora em inglês, Shakespeare. Isso é inglês, doutor? Inglês. Eu achei que era árabe. Não, mas quando tu falou isso aí... Você confunde. Se confundo, claro. Você confunde. Eu vou saber o que é isso. Poesias em francês.
Era um homem muito culto, inteligente. Então eu admiro ele. Mas eu quis ser diferente. E ele era clínico geral? Meu pai era pediatra. Pediatra. Olha aí, Meu ó. pai Mas tem defendeu semelhança, tese hein? com o cientista e pesquisador Carlos Chagas. Defendeu tese. Opa. Porque uma coisa é tu ser médico. Eu sou médico. Eu não defendi tese. Sim. Para ti defender tese e botar o doutor mesmo, tu tem que sentar numa banca Com e os caras. pergunte o que queiram vocês. Aham. Carlos Chagas, o pesquisador, e o meu pai defendeu tese com ele. Bah, E era uma pessoa estudiosa. Entendi. Tanto que o meu pai eram vários irmãos, né? Então a minha avó, Elisa Ferrari Val, se levantava de manhã, Raul, cuida o estudo dos guri. Então, mas ela já estava, não. E você vê que ela era... Porque às vezes o pai é muito bom, mas a mãe é a líder. Eu acho que a líder, o líder nesse casal era a Elisa Ferrari Val. Tanto que marcou os filhos. Entendi. Tanto que marcou os filhos. E deu nome a essa baita escola. Essa escola. Elisa Ferrari Elisa Valls. Ferrari Valls. É. É um nome bastante conhecido para todos os uruguaienses. Todos, né? Tanto o Iris Então, Valls isso quanto a aí é Elisa importante. Valls. Né? Ou seja, o capital importante da minha família os homens públicos se dedicaram o Mário Valls, que quis ser prefeito, perdeu a eleição, mas era uma pessoa boa. O Iris Valls fez a Praça de Uruguaiana, fez o centro de saúde, o mercado, as pracinhas, tudo aí. O meu pai era um homem público, sempre ajudando os pobres, tudo aí. Meu pai, de madrugada, chamavam ele e saía. Que hoje é quase impossível. Eles não estão vindo nem vai. de manhã e de tarde. E se não tinha dinheiro, não pagava. Não, ele atendia mesmo que sem remuneração. Atendia. Ele ia para atender a criança. Bom, não te deixava mal. Eu vou contar uma coisa aqui, porque olha aqui, ó. Conta só para nós, ninguém está escutando. doutor. Aqui só para nós e para os que assistem o podcast da Zona. Podcast Tá? da Zona, doutor. Eu sou uma pessoa simples, transparente, sou um andarilho. Eu sou um andarilho, não tenho? Ainda bem que eu não aprendi inglês quando bem pequeno, senão eu não estaria Tinha aqui. ido embora. Te juro por Deus que eu estava na África fazendo aquele prêmio Nobel da Paz, aqueles médicos que trabalhavam lá no interior da África. Eu estaria por lá, sem dúvida, estaria na ONU, dando palestra na África, te juro por Deus, não. Mas graças a Deus, eu aprendi depois e tive a oportunidade de me apaixonar na Argentina e trouxe a minha mulher da Argentina. Tua esposa é aí- argentina. Minha mulher é argentina, de Santa Fé. A primeira Santa dama, Fé. Santa Não, Fé. e não foi fácil, era uma das mulheres mais bonitas da época lá. Nossa, e eu mãe. uma Gricélia narigueta, eu tinha que... Como é que convenceu? Não foi fácil, parceiro. Foi na lábia, porque se olhar pro doutor não tinha como. Não tinha o doutor como. não era tão lindo assim. Nunca não fui era lindo, bonito. Nunca fui lindo, Mas cara. era bom de conversa. Era bom de conversa. E simpático. E falava em espanhol. E falava em espanhol, Falava. aprendi lá, né? E como é que tu chegasse nela em espanhol, tu Para aí um lembra, pouquinho, doutor? uma das grandes coisas da Dá-me minha um vida beso. foi ter estudado na Argentina. É mesmo? Eu rodei no vestibular e o meu pai vou te levar Corrientes para te estudar. E me deixou lá. Com quantos anos chegasse? E com 17 anos. 17 por aí. anos. Aí eu fico lá, em poucos dias eu tinha montado um time de futebol da pensão onde eu comia. Já tinha montado um time de futebol. Ah, tu comia lá na pensão, doutor? Comia numa pensão e jogávamos na várzea. Tinha um time na várzea. Quando eu chego a Córdoba, aí 4 anos em Corrientes, e houve uma greve de 1 ano. Parou a faculdade, eu só jogava tênis. Fiz amigos, a raquete na mão me ajudou muito. Te ajudou. Me ajudou o esporte. É um baita Eu acho que parceiro. o esporte é uma coisa que agrega e as amizades nascidas É pra vida inteira. para a vida Pra inteira. vida Do inteira. esporte, do sol, aquela catimba ali do... é para a vida inteira. Aonde tu chegar, eles vão te Aonde tu conhecer chegar, pelo tênis ou e pelo tu esporte. chegando com a raquete, era um passaporte que eu tinha, não? Aí eu me mudo para Córdoba e estudei o resto da minha carreira por lá. Então isso aí me ajudou muito. E Agora, ela é de Córdoba. não, minha mulher estudava em Córdoba inglês. Ah, ela estudava, Aí, era a coleguinha a de minha faculdade. mulher é dona do ali. cultural de língua inglesa. Sim. E ela Sim. estudava lá a minha faculdade numa esquina e a dela nota. Tá, mas aí Nós vamos- encontrávamos no barzinho. Tá, mas... Aí eu me apaixonei de cara, não. Sim, mas cara. cada um tinha uma faculdade. Claro, cada ela um é estudava inglesa e eu num lugar. medicina. Sim, e ela argentina. Como é o nome da primeira dama? Silvia Maria. Silvia Maria. E ali tu conheceste ela, Me apaixonei. na primeira vista. Mas barbaridade, enlouquecido. Enlouqueceu? fiquei. Enlouqueci. Casou quanto tempo depois? Não me lembro tanto, mas rápido? casita e a família. Mas aí foram contar para o meu sogro
que como eu tocava violão, eu gostava do Leão e da Noite, que eu era cantor de orquestra e que eu tinha aquelas mangas aqueles que tocam maraca lá no Caribe. Mas isso era bom ou era ruim para ele? Para o meu sogro era ruim. Era ruim. Mas depois ele me conheceu. E outra coisa, eu jogava tênis e a família dela toda de tenista. Então aí... fechou. Aí fechou. Fechou. E outra coisa, uma pessoa educada, respeitosa. Claro. E a primeira dona Silvia, tu lembra onde é que foi o primeiro beijo que desse dela? Barbaridade. Que saiu lasca. Saí a jantar e cantei um boleiro no vidro. No bolero, Bolero no vidro. Uma partezinha pequena, doutor, se tu te lembrar. Até porque tu não deve lembrar nem que a gente fez ontem. Mas esse pedacinho no ouvidinho dela. Não lembro do que era, brother. Mas um bolero qualquer, não lembro. Não, mas eu engano bem na música, hein? É? Mas o beijo tu lembra onde foi primeiro? Lembro, sim, numa boatezinha. Curtinho ou demorado, sim? E com pouco dinheiro, não. Estudar no exterior com pouco dinheiro não era fácil. E não tinha celular, não tinha nada. Eu, para falar com meu pai, eu tinha que entrar numa fila esses telefones, como tinha uma telefônica aqui, claro. E ligar longa distância. Na cabine? Não, entrar na cabine. Não, é um momento diferente, não. Que legal, né? Mas isso aí me deu muita vivência. E depois, quando eu comecei a viajar... Tá, mas aí vamos lá, vamos para a gente entender nessa timeline. É que eu gosto de conversar Não, também. tu gosta de conversar, mas eu vou ter que... Para aí, doutor, agora escuta. Escuta, porque o podcast tem regra. Aqui quem vai dar horário que tem que fazer somos nós, doutor. Tá bem. Tu espera aí. Vocês comandam. Isso, a gente vai comandar. Vocês comandam aí. É que eu entrei no ritmo do programa. Isso aqui é uma zona, doutor. É uma zona. Doutor Raulzinho. Fala. Baita figura, aí acaba se formando lá e resolve voltar. E vim para cá. O combinado era voltar para casa. Era voltar, claro. Voltar pra casa. Meu tio médico, um padrinho meu médico, meu pai médico. Sim. O meu irmão estudou medicina, meu irmão se formou na Argentina também. Sim. Aí eu vim para cá. Quando voltou para cá, já voltou casado? Não. Voltei para cá e casei. Sozinho? Sozinho, casei um ano depois. Um ano depois. Sim, não quis esperar, vamos dar chance para azar. Não. Para. Naquela época não tinha residência, não se usava residência. Sim. Então eu paguei um pouco de direito de piso, que se diz, né? Eu estudei pediatria com meu pai, que era médico, o doutor Carlos Eduardo Amaya. A residência foi com os amigos. A residência naquela época não era obrigado. E se eu vou fazer residência, não tinha dinheiro. E eu não queria perder minha mulher também, não. Não, essa aí... Eu prefiro casar. Sim, claro. Eu entendo. O doutor, ele se apaixonou vem embora para cá. Foi importante na minha vida. Minha parceira... A vida inteira. A vida inteira, até hoje, 56 anos de casado. 56 anos. Qual é essa receita? Outra receita. Essa eu quero ouvir. Parceria. Que mais? Não, eu acho que parceria e educação. Minha mulher é uma pessoa muito boa, tenho 2 filhos maravilhosos. Então vou lhe cortar. Parceria, educação... Por isso que o meu não está dando certo. Não está dando certo. É muito acelerado? Muito acelerado? Acelerado? Claro, tá bem? Claro. Não, mas ele não sabia que era tão simpático assim na França. O França já tinha me entrevistado lá no Paulinho. É verdade. Que eu admiro muito. Gente, eu também. O Paulinho Santana. Sou fã. Mas tu está surpreso comigo, doutor? Não. Estou surpreso positivamente pela... Eu acho que isso é importantíssimo. E a mãe dele... ser simpático. É um dom isso que tu tens. Olha aqui, tu deve aproveitar isso aí. É um dom. Isso é um dom. E a mãe dele está ouvindo e está dizendo que ele foi tratado pelo senhor quando criança. Sim, doutor. É que tu não te lembra. Sim, essa cabecinha aqui. Doutor, presta atenção. Qual é o nome da tua mãe? O nome da minha mãe é Dona Nelly Santos de Castro. A cabeleireira antiga. Mas eu acho que devo conhecer. Claro que deve conhecer, doutor. Vamos mandar um beijo para ela. Sim, manda um beijo. Só para lhe dizer assim, em 30 segundos. O senhor não vai se lembrar? Sim. Porque eu devia ter uns 4, 5 anos. E olhando para ti, doutor, é a única coisa, o único senão que eu tenho com o doutor. Meu nariz? Não, é comigo mesmo. Por quê? Porque o senhor detectou em mim, doutor, fimose. Barbaridade. E, doutor, quase toda... essa fimose o senhor disse que ia terminar em 3 meses. Até hoje tenho problema, doutor. Até hoje ele não tá bem. Ele não tá bem, doutor. O nanaco não tá bem. Barbaridade. O que eu tenho que fazer, doutor? Eu acho que temos que fazer uma massagem, hein? Então
Fui mesmo fazer uma massagem. A massagem vinha bem, bem lubrificada. Isso, tá Mas, bem. viste, a maioria das crianças nascem com fimose, assim, que depois vão fazendo devagarzinho. Vai forçando. Um pouquinho, né? Alguns têm que se operar, né? mais. Às vezes tem que se operar. Às vezes tem. Aí cai na mão do Dr. Telson, que é um craque também. Sim. Craque. Dr. Telson é um Pra craque. fimose é um O craque. que tem de gente aqui dizendo cuidou dos meus filhos, Não. cuidou dos meus filhos, é brincadeira. É brincadeira. E tu sabe que uma das grandes coisas tu passa na rua e pessoas simples, não? Doutor, o senhor salvou meu filho de meningite. Eu moro lá no Plano Alto. Pai, isso aí dilata. Isso aí é um orgulho. É um orgulho, isso aí uma faz bem, honra. né? Faz bem. E outra, França, só para dizer, doutor Raulzinho, ele também tem que ter essa veia do saudoso, extraordinário pai dele. Ele não vai deixar ninguém sem atendimento, porque não vai ter uma remuneração. Mas de maneira Se alguma. chamar, o doutor vai Mas olha aqui, ó. até de madrugada. O lustrador de sapato ali da esquina, Oh. a turma que anda ali pelo centro, tudo, se eles vão no meu consultório, são convidados, por favor. Não? E o meu irmão, a mesma coisa. Ah, que Isso legal. nós herdamos do meu pai. Herdaram do pai. Ele dizia que fazia uma medicina romântica. Né? Sim, sim. Doutor, quando é que começou a paixão pelas viagens? Bom. Porque tem livros aí que tratam disso, os seus livros Isso aí, tratam justamente. disso. Bom. Aliás, tem dois aí, trouxe só para mostrar para... Bom, vamos mostrar aqui para vocês. Esse aqui é para o Andrezinho, Viajar uma Paixão. Isso aqui conta, aqui eu era um aprendiz de trotamundo, mas conta já minha paixão por viajar e pelo tênis. Aqui eu comecei a frequentar, olha que eu estou com a sabatina aqui, ó. Sim. Em Miami isso aqui. Bom. Aqui eu fui de limusine, mas não é eu que pagava, eu era convidado, porque a minha cunhada estava ganhando um prêmio, a minha cunhada foi morar nos Estados Unidos e organizava um torneio importantíssimo. E o torneio dela foi considerado o melhor do ano, nos Estados Unidos. Que uma loucura. lutadora. Então eu estava na festa e tiramos uma foto com essa minha esposa, minha sogra, e aqui estou jogando em Wimbledon, na então, grama. esse livro é para mim, o Esse é Andrezinho. pra ti. Com dedicatória? Com dedicatória. Ah, E esse aqui, o Diário de Bordo, Vou mostrar aqui. que o França já tem o Viajar uma Paixão, aqui Diário de Bordo. Aqui conta toda a história de como começou, como eu me tornei um aventureiro, que eu sempre... Eu abri esse livro aqui, que é maravilhoso, viu? Esse livro aqui é um espetáculo, viu? E dei de cara, sabe com quem? Além do Raulzinho aqui, Raul Fagundes Valls, nosso querido Conrado Gomes. Conrado Gomes. Tava aqui, foi viajar contigo. Foi o parceiro da primeira viagem. Conrado Gomes. Conrado Gomes, um Grande. parceiro Qual era o maravilhoso. apelido do Conrado mesmo? Borrego. Borrego. Gosta de um borrego, doutor? Hein? Gosta de um borreguinho? Ali, tem uma carnezita tierna, não? Foi no Mas o Atacama, Borrego- né? O Borrego era uma figura maravilhosa. Então, e era carnavalesco. Sim, extraordinário. E ele viajava, mostra a foto aí. E o doutor Elinho Freitas, e meu filho. Olha aí. Isso foi a primeira viagem. Tá o doutor Elinho aqui, o seu filho, que é o... O meu filho, que mora no Rio, Martim. Martim. Os quatro largaram de caminhonete. De caminhonete. O projeto se chamava Atacama. Atacama. Fomos para o Atacama. E eu agradeço, doutor, esse baita miminho, esse baita livro. Prometo que vou fazer um baita esforço para ler. Vou fazer um esforço. É. E, claro, que eu queria ler a dedicatória, mas como o Raulzinho Lê é a médico... dedicatória Não, aí. como tu é médico, doutor, a letra não dá para aguentar. Quer que eu leia? Não, Não, letra, não. Vai fazer o seguinte, passa na farmácia Eu ali vou e passar pega. na farmácia, doutor. E aí eu vou ver o que diz na dedicatória. Por que a letra de doutor é uma bosta, hein, Raulzinho? Não, mas Não, me responde, não dá pra ler, Não, cara. mas eu melhorei um pouco minha letra. Melhorou? Eu não Melhorei. entendo nada. Atualmente melhorei. Quer que eu leia a Não, dedicatória para ti? deixa assim, doutor. Vai indo. Deixa assim. Vai indo. Eu Pá, passo... o pior é que eu te digo, eu não entendi. Não, o cara não entende. Letra de médico não dá pra entender. Mas, viste, eu passo na nesse farmácia. livro, esse primeiro livro, quem escreveu a Orelha foi uma pessoa que nós todos uruguaienses admiramos, jornalista, escritor e cineasta, o Tabajara Ruas. Oh. Ele escreveu aí. Então eu botei, que bom se eu pudesse ter um amigo em cada canto da terra. E ele disse isso aí que o Raul fala, é de ter um espírito universal. Porque nós da fronteira, aqui dessa zona, Sim. Libres, Uruguaiana, Uruguai, Argentina, Brasil, aqui da zona, temos um Podcast da espírito zona. universal. É um espírito diferente, não? Que as viagens que eu andei por aí, e as pessoas simples que eu conheci, até hoje
Até hoje eu me comunico com ela. Ou seja, que quando comecei a viajar, eu valorizo sempre o ser humano. Sim. Eu quero cultura, tudo, mas o ser humano. Tu é um homem do mundo, doutor. Do mundo, Me porque considero um homem do realmente tu viaja para todos os lugares. Mas o que mais realmente tu te apaixonou foi pela África. Por quê, doutor? Porque É uma pergunta boa? É uma pergunta boa. Olha aqui, eu conto Tem que rápido dizer, para viu, vocês. doutor? Tem que dizer que eu fico mais motivado. Tá, tu sabe que quando chegou o momento, viajei em 95 países. 95 países, não é pouca coisa. Eu nunca tinha contado. Aí um cara me perguntou quantos países. Olha, nunca me interessei, mas vou contar. Porque eu não quero bater recorde. Eu quero ter experiências. E vivências que enriqueceram a minha mente e me tornaram um ser humano diferente. E talvez tenha chegado aos 84 também por isso. Também por porque isso. a mente está... Bom, a dona Gilda Basto Barzoni, que são as figuras maravilhosas. Sim. Tu que Sim. trabalhasse com o futebol de salão, os Barzoni. Os Barzoni. Pessoas Pedrinho boas. Barzoni. Gilda Barzoni Basto, ela me disse, Raulzinho, ninguém volta incólume, impune de toda essa trajetória, os melhores museus do mundo, toda essa arte. Eu me transformei numa pessoa de bom gosto, de gostar de uma... Me tornei um ser diferente. Sim. Simples, mas diferente. Adquiri um pouco de sabedoria, de cultura. Mas uma coisa nessas viagens que me chama a Sim. atenção é o seguinte, que a gente pode ir para conhecer, para ter umas aventuras. Mas fosse lá para trabalhar em algumas delas. Sim, sem dúvida. Tanto, olha aqui, ó, com a África foi assim, ó. Chegou um momento que, como médico, sabe, os médicos hoje em dia no Brasil ganham muito bem. Sim. Na Argentina, por exemplo, o médico não ganha como aqui. Aqui as casas mais bonitas são dos médicos. Porque os médicos ganham bem. Sim. Ganham bem, tudo bem. É um sacrifício, tem que estudar 8 anos, 6 anos, mas depois 4 de residências que fazem cirurgia. É difícil tudo. Mas nem tudo é dinheiro, né? Mas ganham bem. Sim. Então, chegou o momento, eu digo, eu sou um privilegiado. E o meu pai me pagava uma faculdade, era barato lá, mas me pagava. Minha faculdade era paga, era a faculdade católica. Então, é um privilégio a pessoa poder se formar e poder estudar. Então, eu digo, chegou o momento que eu quero retribuir o que a vida me deu. E descobri que o cônsul argentino aqui em Uruguaiana, havia sido embaixador no Quênia, na África, onde estão aqueles magros, Sim. todos de vermelho, os Maasai, Sim, os aqueles Maasai. magrão, perninha fina, eles só tomam leite com sangue que tiram aqui da jugular da vaca, e chá, mesmo? E caminham 20, 30 quilômetros por dia. E os Maasai? Aí estão os Maasai aí, aí estão eles Tá aí. aqui no ó. livro ilustrado. Bom, aí ele me diz, eu quero fazer um trabalho na África, beneficente, humanitário. Vou te pôr em contato com meu filho. O filho dele já fazia trabalhos humanitários para a ONU, e havia estudado em Londres. Me botou em contato, ele me armou tudo. Quando eu cheguei lá, tinha 2 estudantes Maasai me esperando. Eram gente que haviam aprendido inglês e com muito sacrifício haviam saído do gueto que eles estavam, não? Porque a maioria não fala inglês. Então me encontrei com eles, fomos no supermercado, eu tinha que pagar $100 para cada um. Tinha que alugar uma caminhonete e tinha que ir para um fundão, 4, 5 horas de viagem num fundão, um deserto era. E aí eu ia falar lá com eles, tá, e ver o que eles precisavam. Bom, quando eu chego no supermercado para comprar as provisões para a viagem, eu estou fazendo as compras com os 2 Maasai e vejo que um senhor de óculos, com a tez bem escura, típica dos indianos, visto que os indianos são um azul marinho, assim, Sim. diz assim, ó, falou em inglês não, minha rotina é fazer amigos. E eu muito peitudo, gostando, a minha também, gritei, e já fiz amizade com ele, e contei o que eu ia fazer. E dizia, Mas ele sabia português? Não, ele falou em inglês. Ele falou em inglês. My daily routine is to make friends, perfeito. fazer amigos. I am thanks. Thank you. E eu vou e digo para ele, me too, eu também. Aí ele me chama e eu conto. Mito. Claro, e ele me disse, você não vai viajar para o interior sem conhecer a minha clínica. Me leva para a clínica dele, aí tá, ó. Me leva, esse é o Namito. O Namito, esse é o maior símbolo que os Maasai dão quando eles estão me entregando aí, ó. Olha os caras com a camiseta do Inter já. Do Inter, cara. Todos com camiseta do Inter. Tu levaste, doutor? Levei, eu montei um time na África do Internacional e fiz um jogo
Tu montaste Montei, na ele África vai- um time na última página. do esporte, tu levaste Aí tá aí, ó, mostra aí. tu levaste 11 camisas, Eu doutor, do levei Inter? 11 camisas, eu levei CD da Copa do Mundo que nós ganhamos do Barcelona. Sim, 2006. Levei bandeira, levei bola. Tudo do levei de Esporte Clube Internacional. Uma mala inteira, foi um incômodo, mas eu levei. Levou. Levei. E o Inter, por isso aí, me deu embaixador para o mundo e agora me deram o título de cônsul cultural. Olha que tem só. a fã, como é o nome da fã? Renata? Renata Fã, o Potter, o Dorotel Fagundes, é só artista. Só gente Mas grande, me hein? deram agora. Falta eu e meu patrãozinho Franz. Nos Ah, indica mas lá. fazer Me um deram trabalho. agora. E eu tenho que ir receber lá. E Cônsul doutor- cultural do Inter. Só por curiosidade, quanto tempo, doutor Raulzinho Vals? Baita Sim. figura, que baita programa, hein, Baita. Franz? Que baita podcast, doutor. Quanto tempo você leva saindo de Uruguaiana para chegar na África? Bom, 2, é 3 que- dias? Não, assim, ó, saí de Uruguaiana. Nessa época eu fui. Parei um pouquinho. Foi de carro? Uruguaiana, não, até Porto Alegre. Tá. Porto Alegre e São Paulo. São Paulo, viaja a Joanesburgo, África do Sul. Em Joanesburgo eu parava, ficava 7 horas ali em Joanesburgo. Eu deixava minha mala guardada, pegava um táxi e ia conhecer a história de Nelson Mandela. Bom, resumindo, Ah. 2 dias tu chega na África. Não, 2 dias. Tá. Aí depois de 7 horas, depois de conhecer toda a história de Nelson Mandela, o apartheid, o sofrimento que tinha, Entender visitar um a pouco da casa história dele. lá. Aí, muita história, não. O Nelson Mandela Longe mexeu. de mim, doutor, fazer intriga, fofoca, não tô Sim. aqui para isso, né, Franz? Sim. Não É. tô aqui para isso. Mas qual foi o maior tempo que tu já ficou fora de casa? Não, nunca passei de um mês. Um mês? Não. Mas é bom, não, doutor, ficar um mês fora de casa, Não, e não, doutor? viajando ainda, Tu gosta, doutor, de ficar um mês fora de não, casa, longe de casa? Loucura. Olha aí, Franz, viu? Não, para um trotamundo é Ah. bom. Né? Mas chega um momento que voltar ao núcleo familiar, aos amigos, às raízes, é importante, É também, né? importante. Mas É um verdade. mês, e outra coisa, o Pila, o Dedém aqui faltava também. Claro que faltava, Claro. doutor. Tinha que voltar eu pra- sempre viajei muito barato. Daí um mês tu não tem nem pro tomate pra cebola. Claro. Nem pro tomate pra Claro, cebola. aí tu tem. não fervia no Claro. negócio, né? Agora, vem cá, como é que surgiu a ideia de montar? Eu estou vendo aqui que teve. Bom, sabe que eu não posso deixar de fazer um elogio para o Rotary Club em geral, internacional. Na época que eu comecei a fazer o trabalho na África, o presidente do Rotary Club Internacional tinha viajado na África do Sul. Sim. E numa reunião lá, ele estimulou os rotarianos a ajudarem a África. Então, isso me ajudou. Aí eu me encontro com o Bacharel Bracini, uma figuraça, o Bacharel Bracini. Era presidente do Rotary. O bacharel é o Mário César. O Mário César Mário Bracini. César Bracini também, Uma também. figuraça. Nosso Abraço. vizinho Um ali. vizinho, um bom tomador de cerveja, parceiro para bar. Ah, e longe de mim. Isso ele é mesmo. É bom, né? Ele é bom, mesmo. é bom. É bom isso aí. É bom. Então, ele meio assim desconfiando, me convidou para uma palestra no Rotary. E eu fui lá, e mostrei as fotografias, mostrou, e eu ia olhando, ele disse, não, vai um pouquinho mais, vai e tal. E aí, o pessoal começou a me ajudar, e através do Rotary, eu não sou bobo também, não vou sair pedir dinheiro aí, e o pessoal, o doutor está viajando com o dinheiro dos outros. Através do Rotary, abrimos uma conta. E o rapaz Décio lá do gás, do Carneluti, com Sim, Décio Bortolazzo. sim. Era o tesoureiro do clube. Décio Seu Bortolazzo. Décio? Décio Bortolazzo. Abrimos uma conta e aquele senhor que disse a minha rotina é fazer amigos, aquele cara, eu me lembrei dele, ele vai me ajudar. Que ele é um médico indiano que tinha ido fazer trabalhos humanitários na África. Doutor Balbir. Então, eu me Ficou com o lembrei- contato dele? Sim, claro. Aí, outra coisa, eu pedi a conta bancária dele e eu mandava através do Rotary o dinheiro para ele e ele ia largando em pílulas, aos pouquinhos, e os baçais não gostavam. Eu digo, não, mas eu não posso largar o dinheiro para você totalmente, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é de uma comunidade que está ajudando você. E ele controlava. À medida que os caras iam construindo os alicerces, aí ele ia largando o Quando dinheiro. tu diz construindo os alicerces, Da nesse escolinha, da lugar, creche. tu construiu uma creche na Duas África. creches eu Duas construí. creches. Duas creches Duas construídas na creches, África. deu de 100 metros quadrados. O primeiro dia que eu fui... Para quem está em casa, o que seriam 100 metros quadrados aí? É o tamanho do ginásio Marista Santana ali? não. Aqui tem Ah. 4x4.
É. Aqui tem 16 metros quadrados, 100 metros Isso aí. são 6 vezes mais. 6 vezes mais que isso aqui, não é pouco. Mas as crianças tomavam aula na intempérie. Então, Ao quando relento. eu cheguei, eles achavam que eu era uma pessoa rica. Eu vesti meu sombreiro, que eu viajava, né? O Indiana Jones, aquilo me acompanha até hoje. Sim. Quando eu viajo, eu toco no meu sombreiro e aqueles... Os pins que você bota ali, tudo dos países que eu visitei, na Rússia, na Ásia Central, eu boto aqueles pins. Então aí isso aí me ajuda a me comunicar com os andarilhos que andam por aí. Sim. Esse aqui é um andarilho, se acercam. Aí tu começa a falar. O andarilho sempre, um se dá com o outro, e um ajuda o outro. Bom, eu chego e o cara faz um discurso, ele falava em inglês e traduzia, não? Que eles precisavam. Eu cheguei lá, as crianças estavam tomando aula de inglês. Tá aí mostra aí, tem um quadro negro com os dias da semana em inglês. Sim. E duas moças dando aula de Sim, inglês. tá lá atrás, lá, ó. Lá atrás está o quadro lá, ó. Sim. Lá está a professora de inglês, que era a irmã do rapaz ali. Bom, e aquele ali... Era embaixo daquela árvore. Aquele, não, uma acácia. E cercada de espinhos. Por quê? Para que eu não viesse um predador pegar uma criança. Tu imagina que horrível? Nós precisamos... Não, repete essa aí, doutor. Como é que é? Pode vir Eles tigre, tomavam aula uma cercada de espinhos. Para que não viesse um leão? predador. Um leão, qualquer um. Leão, tigre. Um tigre, um leopardo. Nós estamos lá no meio da No África. meio, lá no meio, puro. Tinha tudo. Eles enfrentam às vezes um leão com Elefante, lança. tudo, esses bichos, Eles tudo. às vezes enfrentam um leão com uma lança. É mesmo? Então aí ele faz um discurso. Nós precisamos uma crechezinha, uma creche, e precisamos de água. Aí me tocou falar, barbaridade. Aí eu fui, meu inglês que já estava bem melhor, e digo, bom, eu não tenho dinheiro, mas tenho amigos ricos e bons na minha cidade. Então eu vou tratar de conseguir. Quando eu vinha, no meu retorno, no avião, eu digo, mas em que saia justa eu me meti? Aonde eu vou conseguir esse dinheiro? Era muito? Não, eu tinha que construir eu não sabia quanto era. Sim, inclusive Eu trazer consegui- água para esse local. Claro, e água também, depois não. A água eu não consegui botar ainda, hein? Não conseguiu? Não consegui Isso botar. não é problema, doutor. Nem o Bolsonaro e o Lula conseguiram ainda. O que é para te botar uma água? Mas então, Espera mais olha um aqui, pouco. ó. Aí eu digo, que saia justa. Então o Rotary me ajudou. Foi fundamental. Sim. Deu credibilidade e deu transparência para o meu projeto. Porque sabiam que o dinheiro eu depositava no Rotary e do Banco do Brasil nós mandávamos para o Dr. Balbino. E aí depois tu foi lá para a inauguração. Aí fui para a inauguração. Das duas já ou uma? Não, eu fui com uma. Sabe com quem eu fui? Hã? Com um poeta, uma pessoa inteligentíssima. O Benhur Bortolotto. Conhecem? Não. Filho da dona Margarete Argenta. Claro. Conhece Claro a Margarete? que sim. Gurizão? O gurizinho magrão aquele. Sei, conheço, Ele é um cara filho da muito- Margarete. que eu vou te contar para dar uma ideia como o cara era inteligente. Estamos aos pés do Kilimanjaro. Kilimanjaro é um monte mais alto da África, 5.000 metros de altura. Nós escalamos até os 3.000 metros, eu e ele. Ele é um magricela, barba, eu firme. Até 3.000 metros nós fomos. Bom, aí de noite nós fomos num bar. E fecharam o bar, ficamos só nós dois, tinha um piano. Aí tu já estava em casa, doutor, porque onde tem um bar, tu... Aí eu um tenho piano, eu estava em pianinho. casa. Ah. Digo, isso aqui é meu chão. Então, fecharam a porta e ele botou o computador aqui. Eu digo, toca ali Mercedita aí. E ele botou as notas ali, botou as notas no computador, e tocou Mercedita. O cara é inteligente, cara. Bom. Vai-te embora. Bom. Não é para qualquer um isso aí. Enquanto eu estava no bar dos lugares que nós estávamos, eu sempre num bar, não, conversando, tomando uma cerveja com os africanos, aí eu consegui um cara para nos dar carona, nos deu uma carona e giramos quase toda a África, de carona com um aventureiro que andava lá, Que um loucura espanhol. isso. Que Bom, bacana isso. aí o Benhur Bortolotto, foi ele que filmou, tem um filme disso aí. Sim. Eu entregando e falando em inglês, e tu não viste que tem um banner atrás? Tá a minha neta Maria, que é autista, Sim. com um negrinho ali, os dois. Sim, é sim. um banner. De mãos dadas com a África. Eu quero aproveitar Fala. toda essa experiência do doutor Raulzinho Valls, que está dando essa baita entrevista. Baita cara, extraordinária pessoa, doutor. Estou gostando mais do que eu já gostava de Que ti, bom, doutor. que bom. Eu também. Há 15, 20 dias atrás, vamos dizer assim, Sim. nós tivemos um baita acidente aéreo no lado colombiano da Amazônia. E aí eu quero fazer algumas perguntas para o doutor. Sim. Ali tivemos crianças de
12, 9, Não, mas 4... tinha- você Deixa não eu me- terminar, doutor. tinha Não, até senão eu não consigo concluir, doutor. André tinha uma de um ano, André. É isso. Deu um ano. Se tu deixar eu terminar, eu vou chegar na de um Você ano. deixa, então Teve tá. de Vai 12, lá. 9, 4 e um ano de ano. idade. Eu tô surpreso comigo. 40 França, dias. Porque eu me preparo para isso. E essas 4 crianças, inclusive a de um ano, ficaram 40 dias na selva. Na selva. Aí eu pergunto, sobreviveram a esse acidente aéreo. O doutor, que é pediatra, especialista nesse sentido. As crianças têm mais resistência? Essa é a primeira pergunta. Não tem. Bom, a segunda, outra baita pergunta é a seguinte, eu trouxe por escrito que eu sabia que Sim, tu ia sim, estar aqui. sim. Por serem indígenas, Aí isso ajudou a sobrevivência eu acho que destas ajudou. crianças? Deve ter ajudado, Quero lhe escutar. porque o de 12 anos, eles se criaram na selva. É uma das selvas mais selva equatorial, né, do Amazonas, Colômbia, um pouco da Venezuela, mas eles se criaram ali. Então o clima já não atrapalha tanto. 40 dias. 40 dias. Perdidos. Perdidos. Tá. Mosquito arrolete. Mosquito arrolete. Tá saindo meu som? não? Tá Mosquito arrolete. Outra coisa. Eles conheciam o caminho. Tá? Por ser indígenas, eu acho que é mais por ser indígena que por ser resistente. Por ser ser indígena, criança. eu acho que se salvaram. Mas foi um milagre, não? O menino Foi um Jesus. milagre. Não, o menino Jesus está no meio. Está no meio. Claro que sim. Sem dúvida. que Aí tá. eu vou fazer a pergunta só para finalizar, França. Se fossem crianças das cidades, diminuiria muito a chance? Diminuiria, sem dúvida. Sem dúvida. Essa criança de 12 anos já tinha experiência de sair a caçar com os pais, talvez matar um coelho, matar alguma coisa, arrumar um alimento, aonde conseguir água, uma fruta, subir numa árvore. Claro. Uma criança da cidade não sabe subir numa árvore. Ele vai se agarrando assim com os pés e sobe. Aí está a Incrível, diferença, né? não? É verdade. Importante essa pergunta do André, hein? É importante, Inteligente. né? Inteligente. Como é que é, doutor? Inteligente e uma boa pergunta, hein? Gostei, olha. Vai cobrar mais caro agora. É verdade. É uma boa Nós estamos hoje conversando aqui com o Dr. Raul Fagundes Ferrari. Você tem? É Fagundes Ferrari? Fagundes. Fagundes? Ferrari era meu pai. Ah, é. Verdade. Raul Fagundes Valls. Raul Fagundes Valls, filho do Dr. Raul Ferrari Valls. Imagina. Que família, né? Os espanhóis que chegaram à nossa Espanhóis, cidade aqui. Espanhóis. E que fizeram toda a diferença. E sobrinho do Iris Valls também. E neto da Elisa Ferrari Valls. Filho neto da Elisa Bah, Ferrari que Valls. turma, hein? E estudante do Elisa Ferrari Valls. Não estudou lá, né? Estudou no estudou. Santana. Mas gente simples, não? Gente simples, gente boa. simples. Gente... Isso é importante. 95 países visitados. Visitado. E apaixonado pela viagem, pelo piano e pelo tênis. Foi presidente do tênis clube. É também. aí que eu queria chegar. Fui presidente do tênis durante 10 anos. Aí foi a primeira coisa que eu tratei de abrir meu caminho através das minhas possibilidades. Sim. A gente deve primeiro fazer o que gosta e o que sabe fazer. Sim. Não adianta, se tu não sabe fazer, não vai te meter que vai dar mal. Sim. Então, quando nós fazemos o que gostamos e guiados pelo coração, nós não erramos. Não tem erro, né? Com certeza não tem erro. Vocês estão fazendo o que adoram fazer rádio. Não tem como sair errado. Sim. Esse aqui controlado, faz tempo, aquele entra com humor, com a cancha do bar, da cerveja, da brincadeira. Esse aqui mais contido, mas bom radialista. E para mim, de forma isenta e imparcial, doutor, É. eu vou dizer para ti o que eu nunca disse. Sim. Para mim, o melhor. O melhor. Ele é craque. É Vamos lá, craque. vamos lá. É craque. Vamos focar no, E- na Não, entrevista. mas é bom, Não, ele faz e bem isso. aprendeu com Paulo Santana. Claro, Não, só muito com tempo Paulo. com Paulo Santana. É. Isso aí é importante. É verdade. É uma baita dupla, doutor. É uma baita dupla. Uma baita Eu e o dupla, Paulo, sem quer dúvida. dizer, eu e o Não, Paulo. não, eu e tu. E o Eu e o podcast Paulo. da Zona é um baita programa. Mas baita programa, doutor. Baita Extraordinário. Mas voltando ao Isso assunto. aqui nós vamos mandar para o mundo, hein? Vamos mandar pro pro mundo. Vamos mundo. botar mais de 1000 visualizações. Ah, que ele tem. Não, isso aí já te fizemos. Nós queremos 100 mil Será, visualizações. será que nós botamos 1000 ou não? Mas, Mas tranquilo? Fácil, Hein? doutor, Tranquilo? fácil. Só na África lá a gente bota 5 mil para iniciar. Mas não Olha tem aí, ó. internet lá, cara. Bom, e foi o que eu O disse, negócio vamos lá. botar 5 mil só aqui. Vamos Doutor, Tênis Clube Rio Branco, presidente, Bom, fala a pro primeira França. coisa então, eu me tornei presidente. Bom, eu jogava, sempre gostei de jogar tênis, que modificou a minha vida, não. O tênis, o esporte me ajudou, porque com o tempo eu nunca fui um grande jogador, mas depois com a idade,
com a idade, com 50 anos, 45, eu fiz uma parceria de dupla com o Jeff Menezes. Viram falar? Conheceram? Sim, conheci. Jogou futebol de salão no... Era um atleta, jogava no futebol de salão de juventude. Sim. Campeão estadual. Jogava muito bem 68. tênis. E jogava de dupla comigo. Nós ganhamos torneio na Argentina 4 anos seguidos. Chegávamos lá e a cidade vinha nos receber. O torneio famoso. Vinha de Assunção do Paraguai, de Misiones, na Argentina. Um baita torneio. Não, e tradição de tênis. Nós jogávamos veterano. Eu ganhei 8 anos esse torneio, 4 anos com o Jeff, que era um craque. Daí o Jeff começou a beber, abandonou o tênis. Sim, na realidade, você perdeu, doutor. Você perdeu. Começou a beber. Coisa que acontece. Coisa que acontece. Você perdeu. Existe ainda o parceiro? Existe. Não, ele morreu. Morreu? Ah, tá. Morreu. Bom, Tá. aí eu me juntei com outro professor de tênis, o João, e ganhei mais 4 anos. Ou seja, que 8 anos? Eu ganhei 8 anos seguidos o torneio lá. 8 anos seguidos. O torneio de dupla. Então aí eu fiz amizade com o argentino. Tu representava Tênis Clube Rio Branco, Tênis Clube uruguaiano. Rio Branco, claro. Mas aí eu conheci uma figura que me marcou muito o tênis, Fernando Beregaray Fittipaldi. O pai do Fernandinho e da Bete Pons. Sim. Da Bete Pons Fittipaldi. Tu não sabe quem está assistindo esse baita programa? Marisa Fittipaldi, Um beijo pra Pedrinho Marisa. Prado, A família toda dela. a turma aquela. Bom, a Marisa, o pai dela, foi quem foi a luz que eu fazia. Ele era presidente do clube anos. Eu aprendi tudo do Tênis Clube Rio Branco com ele. Com o Fernandinho. O pai do Fernandinho. Sim, Fernando, para mim, o Fernando pai. Com o Fernandinho trabalhamos juntos. Sim. Também, tudo não. Mas com o pai dele. Tá. Então, o pai dele, nós fazíamos torneios internacionais, aproveitando nossa situação geográfica, Uruguai, Argentina, Paraguai, Curuçu, Coatiá, Concórdia, viajava, eu fazia dupla com o pai dele. Era um grande jogador que me ensinou a jogar dupla. Com o tempo, o Fernandinho se tornou um grande jogador. Sim. E aí começou a jogar com o pai e eu fiquei fora. Entendi. Né? Mas era um grande jogador de tênis os dois. Então com ele eu aprendi tudo isso aí. Aí eu, como presidente do tênis, eu comecei a me dar conta que eu era bom em comunicação e marketing. E inventei um torneio, 3 Fronteiras Open. O Open que chama sempre o torneio de tênis, né? Aberto. A Open que é aberto. Então, 3 fronteiras, Uruguai, Brasília e Argentina. E eu tinha amigos na Argentina, que era íntimo amigo do Fernando Fittipaldi. Ele morreu e eu me tornei amigo dele. Era um homem muito rico e vinha de avião me visitar. E nós jogávamos tênis aqui. Aí ele disse, Raul, eu vou te arrumar da Argentina, academias de tênis de Buenos Aires vinham um ônibus, 20, 30 pessoas, que depois foram ser 10 do mundo, e jogavam torneios internacionais. Roland Garros, eu me encontrava com eles lá. E eles se lembravam do nosso torneio. Que baita torneio de Uruguaiana. Ele vinha com 2 filhos. O Juan Carlos Robert, um cara pelirrojo, advogado, inteligente, e era meu amigo, mas eu fiz amizade com ele através de Fernando Beregaray Fittipaldi. O Fernando Fittipaldi, pai, tu chegou a jogar contra ele? Não, eu jogava junto com ele. Junto com ele? Eu e ele contra a Argentina. E ele jogava muito mesmo? Não, ele era um craque. Craque. E outra coisa, você sabe meu lado, né? Mas era um homem bonito, não? Era bonito. Ele ou tu? Não, ele. Ele? Tu não te acha bonito? Eu era narigueto. Não, eu sou uma pessoa feia. Eu, para vencer na vida, magro, narigueta, não, velho, eu tinha que ter alguma outra condição. A empatia. Eu chego num bar em Porto Alegre e começo a contar as coisas e o pessoal, sabe o que me diz? E não é bar Michuruca, na Calçada da Fama. Raul, tu entrasse pela porta da frente aqui no café. E um que era muito culto lá, se levantava e, em minha homenagem, aos uruguaienses, declamava 2 almas del seu Vamose para mim. Então, eu tinha boas amizades porque eu tenho um bom papo e começo a contar minhas coisas da África. Claro. Nas brincadeiras os caras enlouquecem. Mas voltando ali, te interrompendo, ali voltando no tênis, tu começou dizendo o seguinte... Quando comecei a organizar torneio. Aí eu inventei calma um pouquinho, doutor, calma um pouquinho. Gostei dessa introdução aí que diz o seguinte, aí eu passei a usar então da minha condição social... de comunicação. Sim. E de bolar coisas. E aí eu tu me corta um pouquinho de novo, mas eu vou comentar uma coisa. Eu viajava com portugueses. O pessoal que mora na Europa tem outra cultura. Sim. 40 pessoas de Portugal.
todos de um nível, tinham viajado o mundo inteiro. Porque viajava menos era eu, imagina como eles tinham viajado. Eles tinham ido ao Irã. Eles me entusiasmaram, eu fui ao Irã. Que aqui em Uruguaiana só tem uma pessoa que foi ao Irã. Que foi o José Luiz Pons. Sim. Que é o marido da Beth, que morreu. Bom, então eu fui ao Irã. Coisa rara, quem vai ao Irã? Tem medo? Mas eu fui ao Irã e adorei. Bom, então... Não, estava falando de organizar esses eventos. De organizar os eventos. Bom, aí, depois de organizar esse evento, eu organizei torneio a Copa Mercosul Infanto Juvenil. Aí era criança, juvenil. Aí uma coisa importante para o tênis. Brasil, Argentina e Uruguai. Vinham crianças de um clube uruguaio, não, representando o Uruguai, não a cidade, através das federações. País. Da Argentina e do Brasil. Bom, que tal se eram importantes esses torneios? As crianças paravam em casa de família, para não gastar muito. Lá na minha casa, parou um menino que representou o Uruguai na Copa Davis. Bom. Imagina, o Franco Ferreiro, que jogou a Copa Davis, um grande tenista aqui de Uruguaiana, irmão do Rodrigo, da família Ferreiro aqui, jogou Copa Davis, jogava nosso torneio. Então imagina o bom, o interessante, o importante que foi a oportunidade que deu para essas crianças. O surgimento deles lá na frente. 4 anos de Copa Mercosul e 8 anos do torneio internacional. Aí depois eu saí de presidente. Agora, doutor? Mas eu já tinha aprendido muita coisa. E outra coisa, o presidente da Federação Gaúcha de Tênis, Valmor Elias, que era um craque, me convida para trabalhar junto na federação. Então eu representava aqui na fronteira a Federação Gaúcha de Tênis. E ele depois fez um trabalho tão bonito na Federação Gaúcha que ele se tornou presidente da Confederação Brasileira de Tênis. E revolucionou tudo. Ele chegou à final da Copa Davis, ganhou da Alemanha, do Boris Becker. Sim. Ele foi um craque. E ultimamente, um abraço para o Valmor e para toda a turma que tenho a felicidade de pertencer. Não porque sabe por que eles me convidaram para trabalhar nisso aí? Primeiro pelo meu canal. Sabe que eu tenho o canal Trotamundo, então ele bolou um programa que se chama Histórias Inesquecíveis do Tênis Brasileiro. Mas são os melhores lá. Luiz Matar, Guga, Fernando Meligeni, todas essas figuras aí. Sim, são os grandões. O Oncins, mas sabe por que foi importante? Na época da pandemia, eu digo, vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer um podcast juntando todos os grandes tenistas do Tênis Clube Rio Branco que foram longe. Minha filha foi número 1 do Brasil. É onde eu queria chegar, mas filha, o senhor não me dá tempo de perguntar. Claro, não, mas agora tu vai entrar. A minha filha, Franco Ferreiro, Rodrigo Ferreiro, e do Dudu Frick. O Dudu Frick hoje em dia está lá em cima. Eu fiz uma entrevista com ele hoje em dia. Está lá em cima na federação. Então 4 tem mais ainda, mas esses 4 brilharam, os 4. Então eu reuni todos eles e convidei o ex-presidente da Confederação Brasileira para participar. E ele estava no ostracismo, não queria. E o filho dele me disse: Raul, tu fosse a única pessoa que convenceste e entusiasmaste meu pai para voltar. Ele não só voltou, como ele criou agora o Memorial do Tênis Brasileiro. O que é isso aí? Vai ter um Hall da Fama, onde todo mundo bota a mão, essa coisa, como tem nos Estados Unidos, o americano gosta muito disso. Qual local, aonde vai ser? Em São Paulo. São Paulo. Isso é importante, André, tu que fosse esportista, porque valoriza a história dos tenistas. Claro. Sim. Ninguém se lembra de quem foi aquele, quem foi. Não, a história tem que ficar marcada. Outra coisa, vai ter museu, o Hall da Fama, e vai ter... outra me faltando. Mas isso a partir do teu convite para participar do podcast. Não, aí ele começou a se entusiasmar. Entendi. E agora criou isso aí. O cara é muito inteligente. Agora, é professor de português, professor de literatura, um cara muito preparado. Abraço. Tu falaste aí 2 coisas. Que ele estava no ostracismo e tu trouxe ele para o programa durante a pandemia e comentaste lá no início sobre o ostracismo durante a pandemia e a virada de jogo. Bom, olha aqui, ó. Aí veio o negócio de ter hobbies. Aí o que eu aproveitei? Eu digo, vou estudar na minha casa, uma irmã minha concertista de piano. Está com 88 anos e toca ainda. Depois de estar 3 meses na UTI, entubada. Ela sai COVID. E toca. Já viste alguma vez? Por Covid, doutor? Hein? Por Covid? Por Covid. 89.
e toca ainda. Ela ficou quanto tempo entubada, doutor? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Com 89 anos e fumante. Ela, não, diz que a comemoração... Highlander. Não, como é o nome? Regina Yaraval. E que tu disse agora aí? Highlander. Highlander. A própria Highlander. Highlander, é aquilo que ela disse. Ela comemorou a saída da UTI e Saiu do tocando. entubamento com uma carteira de cigarro lá no pátio. E foi tocar. Foi tocar. Bom, mas nessa época... então essas coisas que eu criei depois aí, eu criei um grupo aqui, Sua Majestade o Piano. Por quê? Porque na minha época tinha um piano na minha casa. Eu acho que eu estava mamando ao seio e a minha irmã estava tocando Frederic Chopin, o pianista polonês, ali. Então aí eu tenho gravado, eu tenho bom ouvido. Então as músicas de Chopin eu sei de memória toda. Tudo durante a pandemia que tu... Eu digo, vou estudar música agora. Música de saber, não. Saber para fazer podcast, depois fiz. Tanto que criei o primeiro recital, e aí já saiu. Agora em 18 de novembro, primeira vez na imprensa que eu estou lançando. Dia 18 de novembro, vamos convidar através do podcast da Zona, todos os uruguaienses, lá em cima do Clube Comercial, no Salão dos Espelhos, vai vir um dos melhores pianistas da América. Sítio! Miguel Equeder, Clube Comercial. Miguel Equeder, como? Miguel Equeder, no Clube Comercial. 2 quilos de alimento não perecível, lá em cima. É a primeira vez que tu está fazendo convite aqui no podcast da Zona. Lançando, exclusivo. Exclusivo. Bom. Tu gostou de nós, doutor? Adorei você. Então tá bem. Não, eu já adorava antes. E agora muito mais. Não, mas olha aqui, ó. E depois contratei e tive contato com o Beto, da Rádio Líder. Beto Oliveira, pode ser? Pereira, pode ser, né? O Beto vai ser o patrocinador de botar na frente do clube um telão com 100 pessoas sentadas ali, totalmente de gratirola, não paga nada. Tem que ter um som também, tem que ter som, né? Tem que ter som, não é só um telão, né? Tem que ter som. Um telão, não com som? Claro. Não, tudo que nós estamos vendo ali em cima vai passar para o público embaixo. Legal. Por quê? Porque eu acho que a cultura tem que ser socializada. Todo mundo tem que aprender um pouco a música clássica. O brasileiro gosta de música, mas não é só pagode. Vamos escutar uma música clássica bonita, romântica. É verdade. Então a pandemia de 1 ano e meio que durou foi importante para ti nesse sentido. Para mim foi importante. Te reciclou nesse sentido. Mas me reciclou em tudo. Fiz vários podcasts, tudo de tênis. Aprendi, o computador já tinha aprendido, mas aprendi a mover coisas, me comuniquei com todas as pessoas do Brasil. E depois, quando fui a São Paulo, eu estava no Rio e visitei de São Paulo, do Rio voltei a São Paulo e fui me encontrar com Patrícia Medrado, uma das grandes atletas do Brasil, e 5 vezes campeã mundial de 60 anos. Sabe que é 5 vezes campeã mundial de simples e dupla com 60 anos? Patrícia Medrado, e ela tem um programa, Instituto Patrícia Medrado, ajudando pessoas carentes para aprender inclusão social através do esporte. Quer dizer que... E essas pessoas me receberam os 2 maiores jornalistas de tênis do Brasil, que eu não podia conhecer nunca, nem podia me dar bola, me receberam e foram almoçar comigo em São Paulo, porque eu estava junto com o Valmor Elias, o presidente e ex-presidente da CBT, e trabalhei com eles. Então isso aí é importante, né, André? Como uma coisa vai ali avançando outra, Saindo de Uruguaiana, e daqui os caras me receberem lá, e fui entrevistei um cara que escreveu um dos melhores livros, Roberto Marcher. Já vai, a gente já abre aí, para um pouquinho, estamos ao vivo. Roberto Marcher estudou o primeiro jogador de tênis que foi fazer o college, estudar nos Estados Unidos, estudou literatura espanhola, a cultura do cara. E o cara era um jogador de tênis. Então, através do tênis, ele pagava a universidade dele. Então, escreveu um livro. Interessante, escreveu um livro de tênis. Tu vê como o cara se envolve com o esporte, se envolve com a música, e te abre enquanto portas. Pode, e abre portas. Abre porta. Depois ainda consegue tirar um suco de tudo isso, hoje com a tecnologia, fazendo os programas lá no canal, né? Trotamundos. Trotamundos. Esse o canal. Eu tenho quase 100 vídeos. Não é troca, hein? É não. Trotamundos, Raul Val. Que me acompanhe, o pessoal que acompanha vocês, e que o sucesso, vão ver, eu na inauguração da minha escolinha na África, eu em Havana, com as crianças, eu na Índia, entregando camiseta do Inter na Índia, cara. Que bacana, né? Não, isso não é fácil, velho. O nome do canal é Trotamundos. Trotamundos Raul Val, no YouTube. Ah, tá. Trotamundos Raul. O cara entra lá e me seguir.
pessoal que segue você no mesmo nível. Pessoa simples, que não boto coisa de bebida, eu comendo, não. Eu boto coisa de cultura, piano, tênis, esporte, amizade. Doutor, Fala. vamos fazer agora uma aqui que eu tenho que trazer, porque eu trouxe. Eu sabia que o doutor Raulzinho vinha, né? O Vals. Não, pode e tem meter. um pai fazendo. Sim. Uma pergunta, do jeito dele. Faz-me lembrar as crianças que eu ajudo com leitura e com inglês. Sim. Faz-me lembrar disso aí. Segue. Na realidade, o pai está querendo aqui uma consulta gratuita Sim. aqui. Tá. Pode, doutor, uma consulta aqui pelo podcast? É, uma pergunta vamos ver, que ele vamos tem. Sim, vamos. Bem autêntica. Sim, claro. Bem autêntica. Claro, uma vamos consulta. orientar ele. Com que idade Sim. arranco meu filho das tetas da mãe? Ou seja, doutor, o desmame. Desmame. O guri está acabando com elas. Essa é a pergunta, bem autêntica, coisa. Tu é pediatra, doutor? Tá bom. Claro que. Mas ele está que preservar a parceira, né? Isso, é que aqui ele diz Não. assim, ó, a idade Bom. do guri tá com 5 anos, doutor. Bom, Aí é de deixar em carne viva. em carne viva, é um A teta mamador. tá- Esse é um mamador futuro, não? Não, é um terneiro. É um terneiro. famoso Bom, mas olha aqui, Vamos vou- falar- vou responder para ele. Pediatra. O leite materno é essencial. Por quê? Porque vem in natura, e não tem infecção. A criança que mama o seio não tem pneumonia, não tem, pode ter, mas tem menos chance de ter. Tem os anticorpos que vêm da mãe. Então o ideal é amamentar até os 6 meses, exclusivamente só com seio. Depois dos 6 meses, dos 6 meses, começa com papinha de fruta, sopinha. Mas não quer dizer que tenha que parar. Não para, vai até os 2 anos. Não, vai. não, não. Segue até os 2 anos. Máximo que pode. Sim, mas e esse aqui- Depois tem que tirar. Sim, mas o Porque guri já- tá com 5 anos nas mas tetas aí aqui. Esse vai ser um amador profissional. Bom, não, isso é profissional, se é que já não mete. Daí, não, e da vai- teta da mãe, ele já vai para a vai prefeitura vai direto. deixar o Não, seio viu o que murcho. disse o França? Das tetas da mãe, ele já vai pra prefeitura. Para a prefeitura. Aí. Não, perdão. Que a gente quer o pessoal lá. Como é o gordinho que trabalha com o Rony lá. Fossari? O O Fossari. Fossari, querido amigo Fossari, o abraço, Rony. abraço. Já teve aqui. Sim. Nesse baita podcast. Turma Os dois, boa. os dois. Então o desmame aí, no máximo 2 anos, o guri tem Podemos que... mandar Um um abraço? abraço sincero, um beijo também para a secretária de Cultura, Sim. a Maísa. Maísa. A Maísa. Jaques. Maísa Jaques. Sim. Para o secretário, o Coronel Caruso. Antônio uma figura Augusto. querida, não? Maravilhoso. Tem aquela cancha dele, não? Cultura. Hein? Cultura, uma Secretário figura de maravilhosa. Cultura. Ah, tá Um louco. abraço para todos eles lá da prefeitura. Como é que é esse negócio das crianças aí? Bom, olha aqui, ó. Eu tinha botado aqui os meus trabalhos, tá? Bom, uma coisa importante é que quando eu tenho oportunidade no meu consultório, que eu vejo que a criança é muito inteligente, estão meus livros ali, não? Tu gosta de ler? Pá, adoro. Os olhos ficam, as pupilas, 2 bolitas assim. Pá, tu gostaria de ler esse livro? Adoraria, tal, tal. Tu gosta de viajar? Sonho. Então, dou meu livro para ele. Tu gostaria de estudar inglês? Pá, adoraria. Arrumo no cultural da minha mulher. E ela que. Não, mas sobra ele, pra ele ela. tem sobra lá. Não, mas ele. É aquele companheirismo, a Não, mas parceria. né? elas têm lá. Claro. A professora Rosa, a Cristina Cerati, a irmã Sim. do Paulinho Cerati. Sim. E toda essa turma aí tem, o cultural tem essa parte social. O cultural fica onde mesmo? Dá uma força O aqui. cultural fica na 13 de maio. 13 de maio. Passando a Cultural Monte de Caceiras. Línguas. Ali ao lado do Pedro Vende Carlo ali. Tá bem, tá bem. Ali Ali, na vamos esquina. dar uma Bom, força que aumenta então, os a alunos. criança vai e estuda inglês. Muito bom. Né? E Muito o cara bom. gosta de ler, já dou meu livro. Isso aí, para André e França, é um estímulo para a Claro criança. que sim. Meu pai fez eu colecionar selos. Nós íamos viajar para a Argentina, viagem de Naba, de alto aí, e ele, capital disso, capital daquilo, o Rio de tal, de tal. Então aí, Ficava estimulando. é professor de história. Pá, tá louco? Aí ele comprou uma coleção de livros, O Mundo Pitoresco. Bom, não, aí eu enlouqueci, não. Aí eu enlouqueci total. Eu começava a ler pequeno e eu comecei a sonhar. E realizei meu sonho. Que Porque olha aqui, ó, interessante isso, não? o sonho é importante, porque o sonho não. A gente realiza o sonho, não cai do céu. E não é sorte. É trabalho, velho. Não é teve sorte. Eu tive sorte de encontrar pessoas boas que me ajudaram. Mas será que eu não estava preparado para encontrar essas pessoas? Fosse em todos os lugares que o teu pai contava as histórias? A maioria fui. É mesmo? Mas movido por estas histórias? Por essa história, o mundo pitoresco. O mundo pitoresco, isso aí me marcou até hoje. E me marcou uma coisa que o país nem se chama mais. Se chamava Ceilão. Hoje se chama Sri Lanka. E a capital é Colombo. Ceilão.
um cara assim com as seringueiras, tiraram a borracha daqui, os ingleses levaram para lá. Claro, e começaram a cultivar lá e nos liquidaram aqui, não. Então aí eu comecei com isso aí. O Zanzibar, uma ilha no Oceano Índico. Quando eu ia pensar que eu ia a Zanzibar? Zanzibar, imagina. Que outros lugares assim? Em Zanzibar eu estava com meu filho, porque o primeiro que foi comigo à África foi o Filho Benhur do Bortolotto. Na segunda escola que eu fui criar, eu levei meu filho, para ele ter essa experiência comigo. Eu adoro escutar o doutor Levei Raulzinho, meu filho, mas só um minuto, porque eu doutor. queria que ele Doutor, tivesse essa só um experiência. minuto. Claro. Espero. Só um minutinho. Fala. O senhor está bem, está empolgado, o programa é extraordinário. É a terceira vez que tu dá-lhe uma batida assim, ó. Se tu bater mais forte, nós vamos sair do ar. Então bate devagar aí, doutor. Não é, mas avisa ele. Bater devagar. Qual é Claro, outros devagarinho. lugares assim pitorescos? Tu bate na mesa, Bom, não em tira do ar. Zanzibar, Conhecia? alugamos Quem? um carro. Zanzibar. Não. Só o bar do Reci escuta ali. isso aqui, alugamos um carro e eu pedi para o cara qual é a garantia que eu tenho. Nenhuma. Não tinha garantia nenhuma. Aí o cara me pegou no aeroporto e nos levou. Imagina, ele podia me levar para qualquer lado. Eu e meu filho. E aí fomos num lugar, eu já estava desconfiando. Mas tu tem que arriscar, às vezes não tem volta. Sim. E ele não tem. É que lá nos países árabes é tudo feito, como se diz aqui, nas coxas. Sim. É assim o negócio. E tu tem que bailar como é o baile deles. É assim o negócio, velho. E qual é o documento que eu tenho? Não tem documento nenhum. Pega o alto e vai, depois tu me traz. Imagina. Não tinha garantia nenhuma. Aí chegamos lá, me entregou o alto, tal. E aí eu vou e me perco na estrada. Nós íamos para um resort. Sim. No Mar Índico, de ficar de molho, a cabeça de fora, assim, parecia um ratão, só a cabeça de fora, tomando sol e pensando no livro. ratão? Claro, só a cabeça de fora, assim, e pensando na vida, não? Mas com meu filho, aproveitando, e ele aproveitando. Aquilo está impregnando o cara, não? Claro Bom, que sim. então estamos dois juntos. E nós perdemos. E eu entro num lugar que parece um perigo. Veio um cara borracho, começou a se acercar, os caras assim, estava um perigo. Aí eu comecei a fugir. E daqui a pouco eu vejo, vem um exército inteiro, todos os caras com metralhadora. Estava vendo um rebuliço na ilha lá. Foi um pavor e bomba meio. daqui, de lá. Vocês no meio. E pneu queimado nas estradas. Eu consegui fugir quando veio o exército. Eu consegui sair e não sabia sair. E digo, tal lugar, tal. E consegui, cheguei no... Não, um perigo estava. Estava perigoso um levantamento na ilha, Zanzibar. Que loucura Uma isso. loucura isso aí, cara. Que barbaridade. E outra coisa rapidinha, conto para vocês. Chego na África e me encontro com os dois estudantes Maasai. Convido eles para comer no meu hotel. Mas eu não fui, eu parei num hotel, Bem bagaceiro. tipo africano, que tinha de madeira. Sim, hotel de viajantes. De viajante, mosquiteiro. Bem tranquilo, sem muita coisa. A comida deles é africano e tal. Ali tu já estava bem pelado, doutor. Claro. Já estava pelado. Claro, Ali. vieram jantar comigo. E comia o que lá? Galinha com arroz e coisa bem simples. E veio o chofer. E eu tinha dado o meu sombreiro, porque eu cheguei em Joanesburgo e comprei um Indiana Jones típico mesmo, aquele que eu tenho até hoje. E tu já olhasse o filme do Indiana Jones, doutor? Já olhei, aquilo me empolgou. Vai passar de novo agora. Vai passar Aí agora eu vou, o sétimo. e o meu sombreiro argentino, não sei como é, tem um nome aí, um famoso, que são muito bons de sombreiro de feltro, não? Dei de presente para o cara. E o cara se botava assim e se sentia, tá bom. Bom, aí saímos dali, eu digo, me leve num cyber, que eu preciso ir num cyber para ver, tá? E os caras me enganam e subimos num andar assim, era um dance em Florida, um cabaré. Bom, mas aí fomos, sentamos numa mesa, eu aguentei no osso do peito. Primeiro Por não dia. fosse ao cabaré, doutor? Fui com ele. Foi com Sem ele. saber, sem saber. Só sem saber. Sem saber. A primeira Mas aí, dama tá olhando. Aguentei no osso do peito. Ela sabia aí, dessa história? Eles já estavam com a camisa do Inter. Aí eles saíram a dançar, pediram uma cerveja e jantaram de novo. No cabaré. Jantaram de novo. Eles já tinham jantado comigo no Natal. Mas é que os caras têm fome, cara. Claro que tem fome. Jantaram de E novo. outra, doutor, hein, que essa aqui é do podcast da Zona. Já Claro. que tu fala. Olha, escuta, olha pra Sim. mim, doutor. Sim. Quem come de tudo, não passa fome. Não passa fome. Ah, quem come de tudo, entendeu, doutor? Matei os caras sem dançar com a camisa Não do Inter. passa fome. Espetáculo, isso aí não. Ei, França. França? São coisas lindas. Isso aí. Não registrou isso? Tinha Hein? que ter fotografado. Devia ter, Filmado. Mas né, cara? jantar tudo. Jantaram de Mas novo. não ficaram 3 dias, 4 dias Não. no cabaré, né, Não, doutor? não.
E o pessoal, as moças vinham para me convidar para dançar. Eu digo, não, tá bom. Tá Tomei uma cerveja só e... Mas foi divertido, né? Foi lindo. Cuidaram isso pra aí. doutor doutor. Hein? E tu não te animou? Não fui. Não Ficasse é que com eu medo? Não tinha Lá medo. em casa sabem dessa história. Isso, claro. Claro. Não, se não sabe, tu não tava contando. É, mas sabe. O doutor magrinho desse jeito apanha em Minha casa. mulher sabe todas. Tu já dormiu no sofá, doutor? No corredor de Eu casa? vou te contar uma coisa. Então conta, Não, só pra nós. Eu vou te contar. Tu já dormiu no o sofá? dia que eu fui na África, eu tinha tratado já com eles que eu ia dormir numa choça. As choças deles são feitas de esterco de vaca, urina e pedaços de estaca de acácia. Não, me diz que tu dormiu em cima do esterco e da urinas. Dormi. E é bom, doutor, dormir em cima do bicho? Não é só bom, era muito duro. Coisa de couro. E tinha... E o cheiro? E o cheiro, para aí. Mas tinha na porta, botaram uns espinhos. Por quê? Porque Por causa podia vir dos um bichos. predador de noite. Claro. E tinha um círculo assim, de espinhos, e no meio estavam os animais, as vacas. E tinha uma vaca com o sincero, aquele... Sim, Sim, o sininho. Para ver se vinha algum. E de madrugada começou plim, 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 eu digo, caguei fogo. Cagou, já me comeram aqui. Me comeram Já me aqui. comeram, é um predador. Não, mas é uma história boa também, né? Tu já Eu foi levantei- comido por algum bicho, doutor? Não fui, não. Nunca comido Nunca. por... Nem Não, picado? Nem não. Tem certeza, Me levantei doutor? todo duro da coluna, não. Mas Alguém teve em França, cima que de coisa mim. linda. O dia que eu inaugurar, eles prepararam um assado, e eu chegando na tribo, e todo mundo cantava Raul, Raul, Raul. E as meninas, porque a da colonização inglesa, todos de azul, os da escolinha, e uma fez uma poesia e recitou para mim. Eu tenho isso aí, tá no filme. Sim, mas eles iam Raul. É emoção, é emoção. Raul. Por que, doutor? Estavam te chamando teu nome porque estavam... Porque estavam me agradecendo. Orgulhosos. Claro, porque eu estava estavam me gratos. agradecendo que eu ia levar as coisas para ele. Em casa tu já escutou assim, Raul, Também. Raul, já, doutor? Porque Quando tu falou que tu dormiu lá no coisa, quero saber em casa, tu dormiu no sigam sofá. sigam perguntando. Não, mais pergunta que isso eu não posso fazer, mais direto que isso. É uma figura, doutor Raulzinho Valls. Raulzinho Valls, olha, muita Mas gente se gostei muito do manifestando podcast aqui. da Zona, Podcast Que da Bem Zona. baita contraído. Diz, doutor, que baita programa. Que baita programa. Não, mas com vontade, Não, que baita. baita programa e você é muito bom, cara. Simpático. Tá louco. Babai, hein, doutor? Babai. É verdade. Agora Tu tem, hein? tenho uma segunda consulta, Sim, doutor. fala. Essa é a última Fala. agora. A primeira foi aquilo, a segunda consulta gratuita de novo, Sim, de doutor. novo. Pode ser? Vamos lá, pode. Total, na Unimed ali, depois o senhor acerta Não, não isso. tem problema. Não tem problema. O meu é feio, o do meu patrãozinho também, França, é feio. Não. Na realidade, eu nunca vi nenhum bonito. Todos feios. Doutor, como cuidar do umbigo de um bebê? Teu umbigo também é feio, doutor? Não, meu umbigo é bom até. É bonito, doutor? Mostra Tem, pra ver. tem criança. Não, é bom meu umbigo, confia. É bom? Que é André Como e é? França. É boa pergunta, O doutor. umbigo da criança é boa pergunta. Tá. Porque o umbigo, os primeiros dias, sangra. Então, uma coisa importante é dizer para a mãe, quando for para casa, não se preocupe que o umbigo pode sangrar. Sim. Se sangrar muito, avise. Por quê? Existe a doença hemorrágica do recém-nascido. É muito rara. Porque a vitamina K baixa e tal. Então tem que fazer vitamina. Por isso, todo recém-nascido, quando nasce em sala de parto, tem que fazer o cana, que é uma vitamina K. Porque existe a possibilidade dela estar baixa e o cara sangrar. Mas normalmente o umbigo sangra. Então o que você faz? Você coloca álcool 70. Todo dia álcool 70, vai trocando o curativo e nada mais. Só álcool 70? Só álcool 70, Deve nada arder, mais. hein? Deve arder, não? Não, só álcool 70. Ah, tu diz não porque não é no teu, doutor. Não tu é no diz meu. não é porque não é no teu. Tem outra coisa, Aí, às vezes o umbigo está muito levantado. É uma herniazinha umbilical. Que tu bota para dentro com o dedo. E faz o barulhinho do Mas se do não intestino. faz, futuramente... Não, mas aí tu... Ah. Não, mas quando é pequenininha, até isso aqui de altura, ele volta. Porque a musculatura, esse músculo aqui, se chama o reto anterior. E a criança vai crescendo. E vai fechando. E fechando. Então tu bota para dentro e pode usar uma moeda de 1 pila e bota o... Como? Não, parei. Um esparadrapo ali? O esparadrapo, o antialérgico. Parei, esse- doutor, vai com calma. Sim. Bota pra dentro uma moeda de R$1 Não, pra não, onde? não. Bota para dentro com o dedo. A hérnia. A hérnia. Bota para dentro com o dedo e bota a moeda para não sair o intestino não para sair, fora. Uma moeda de 1 pila aqui, ó. Tu entendeu, França? Entendi. Claro. Passa uma fitinha ali, Uma adesiva fitinha e ali. deixa apertadinho. Ajuda, né?
Ah, meu filho está chorando. Não tem problema nenhum. Isso aí em 3 meses, cresce aqui e tapa tudo. Tá aí. O senhor já ficou triste com atendimento a crianças, assim, onde não pôde vencer, por exemplo, um problema, assim, teve problemas? Não. Quando o problema é solucionável, a gente entende um pouco. Agora, ver uma criança com câncer é muito triste. É. No início da vida, que tem toda... Eu atendi uma criança, atendi muito o Fundo Rural, ali no Sindicato Rural em frente ao mercado, uma criança, um loiro de olhos azuis, devia ter uns 3 ou 4 anos. Nunca tinha consultado, assim, de palparem o abdômen dele. Eu palpei o abdômen dele e me afrouxaram as pernas. Tinha um tumor no abdômen. Eu mandei fazer o exame e tinha um tumor enorme. Foi operado lá e não resistiu. Uma criança de olhos azuis maravilhosa. Talvez, se no início, tu palpando o abdômen no início, pudesse fazer um diagnóstico, salvava. Mas isso é triste. Isso é das coisas mais tristes que existe. Isso é triste. É. É. Doutor Raul Fagundes. Bom, vamos fazer uma parceria? Vamos. Um Trotamundos com o podcast da Zona? Podcast da Zona, sim. É? Claro que Com o sim. programa de vocês. Acessa aí, É. Trotamundos Raul Valls, e vai ver todas essas E não, e viagens, pode me essas acompanhar no fotos. Instagram. No Instagram No também. Facebook não dá mais, eu tenho 5 mil. Não vou fazer 5 mil, tem uns que fazem. Mas eles podem seguir o Facebook, não precisam ser teu amigo, ficam Não, só não, seguindo pode a me página. seguir ali, pô, é Claro, livre. claro. Não precisa eu pedir nada. Isso aí. Me acompanharam no Instagram. Então eu tenho acompanhe. 1.800 e poucos. Eu quero chegar a 2.000, gostaria de ter. Claro Não que precisa sim. dar mais, né? Claro que sim, vamos seguir aqui No nós temos Instagram, 40 Raul mil Antônio aqui. Valls, seguindo no Instagram. Temos 40 Me mil acompanharem. aqui, vai ali no Facebook. Não tem e bobagem, segue. é só coisa de cultura, de música, de alegria, de esporte, E coisa dá, boa. E dá para interagir contigo ali, doutor, na hora? Mas, claro, pode mandar. Muito bem. E se o público quer fazer uma consultinha, na Mas hora já pode sai fazer também. também, já não dá tem problema, não Imagina, tem. falamos de umbigo, das tetas da mãe. De tudo. E de Não, tudo, não, cara. não, Coisas não. boas, França. Nós estamos aí para ajudar. Estamos pra velho. ajudar, Na cara. idade que eu estou, só temos que ter Deixa coisa boa. eu só registrar Sim. alguns aqui. Ó. Paulo Falcão, abraço, baita abraço para esse ser humano extraordinário. Valdecir, boa noite, abraço, parabéns parceiro. pela ótima entrevista. Márcio Paiva Teixeira, Zanzibar é a terra do Fred Mercury. Fred Mercury, eu estive no restaurante dele. É mesmo? E na casa dele. Claro, ele nasceu na Índia. Família é da Índia, mas eles se mudaram para Zanzibar. Tu teve na casa do Fred Do Mercury? Fred Mercury. Falasse com ele, doutor? Não, não, já não. tinha morrido, não, né, Já cara? tinha Ah, já morrido. tinha- bom. Já tinha morrido. Mas estive na casa dele, no restaurante dele, em Zanzibar. Gostei desse aí. Um abraço Boa. para ti, parceiro. Márcio. Luiz Carlos Leites, baita programa, hein, doutor Raulzinho, dando uma volta ao mundo com seu conhecimento magnífico. É uma aula ao vivo para todos Tem um nós. montão de gente seguindo você. Biólogo Chico Valls, parabéns pela entrevista, querido. um doutor abraço, Raul. querido. Abraço Biólogo, pro teu nosso sobrinho. biólogo. Teu sobrinho, né? É, meu sobrinho. Pá, Chico Bah, Valls Chico extraordinário Valls é uma também, ó. figura. Conhecimento Baita uma bar. figura. É, gente boa mesmo. Quem mais aqui? A Rejane conosco. Que simpatia, esse homem não imaginava. Nem eu. Viu? Rejane, Rejane, esse lá sobrenome, hein? de São Marcos. São Um Marcos. abraço para você, me acompanhe no Instagram e no Trotamundos. Boa. Aí, ó, aí. Ana Yara dos Santos, fantásticas histórias contadas pelo Dr. Raulzinho, um grande ser humano. Laura Enes, adorando a entrevista com o doutor Rafael Bianchi, baita médico. Hélio Quevedo Barra, uma cultura viva, que baita programa. Margarete Ramos, um grande médico, salvou minha filha quando bebê. O pai dele era meu doutor. Julierme Oliveira, um abraço para o meu amigo Raul Julierme Oliveira. Julierme Oliveira, o guardião do teatro. Olha, é Uma figura exatamente isso. maravilhosa. Não, aqui Ah, é o Meu podcast da querido Zona. amigo, É isso aí. uma figura que me ajudou muito e segue me ajudando, ele é o que cuida. É, eu sei, Nós conheço o botamos Juliano. umas plantas e uns potes lá, eu tirei planta do meu consultório, bom, arrumei lá com a Fico, um abraço no pessoal da Ficus. Ah, o Floricultura. Ricardo Eliseu. Aquela turma, o Eliseu. O Tachi que anda sempre Aquela a turma toda lá. Extraordinário E ele eles. cuida, tem que ver as plantas. Não, extraordinário. Né, o Julierme, um abraço, Julierme. Abraço, Julierme. Nem tu sabia que era tão querido. Olha aí, doutor. Olha aí. Sandra Regina Fernandes, minha mãe amava o pai dele, Olha sempre aí. nos levava para ele nos ver, né? E onde perdi aqui, pulou aqui agora aqui. Não tem, tu acha? Nos tratar. Entrávamos e tínhamos aquela música orquestrada linda no consultório, bons tempos. Ele escutava música clássica. sabe? Olha aí, Sempre aí, com uma musiquinha. durante a consulta. Durante a consulta, justamente. Flávio Giovanni, Jaqueline Lima,
E aí, França André, grande médico, um grande profissional, que Deus continue iluminando e abençoando a vida dele. Beto Freitas, doutor Raul, seu pai me curou de uma doença de pele que estava tomando, se expandindo no meu corpo. Depois de uma certa idade, ele não podia atender pediatria, se tornou um dermatologista. Até hoje. Também. Ele disse que até o hoje. meu irmão seguiu dermatologia. Que legal, né? Um abraço pro meu irmão Pantico. Pantico. Figuraça. verdade. Extraordinário. E no batuque, né? No violão, no gaita de boca. Fantástico. Craque. E o Pantico, o apelido é de Ajá? É Pantico, o José Francisco, mas é Pantico chama ele. Veio de lá. É. Sandro Risso, boa tarde a todos. Baita programa, acima de tudo, baita ser humano, hein? Olha aí, ó. Beto Goulart, abraço a vocês. José Abel, o pai dele era meu médico, doutor Raul. Fernando Rubim, baita programa. Paulo Fidelis, Yolanda Lemos Pinto, baita programa. Acompanha as andanças do doutor, lugares, outras culturas, diz a Laura. Já estou seguindo o doutor aqui, já disse a Rejane. Anderson, baita entrevista. Cara, pessoal, Regis Lima. Regis Lima, programa de vocês, Regis Lima, baita entrevista, baita abraço. Silvana Ramos, ótimo programa. Grande doutor Raul, pediatra do meu esposo. E agora começa a pipocar, né? Não, e outra. Tia, mas que quantidade, Fala pra nós do nosso podcast da Zona, não que eu queira ouvir. O que tu tava dizendo agora aí? Como é que é, doutor? Baita programa, como é que é? Tu não esperava? Baita programa e vocês são fora de série. Não, eu não escutei essa aí, parei. Repete. Fora de série. Eu tenho um pouco pequeno. Muito bom ouvir o doutor Raul Aline Jacques. Doutor, muito obrigado pela visita. Foi um prazer, hein? 1h30 de um papo bem bacana. Extraordinário, com uma pessoa fantástica. O ser humano, Francisco, é o mais importante. Ser humano extraordinário. Foi um prazer, guris, hein? Beijo pra toda a turma. 84 anos, completado agora, hein? 84 anos. Completado semana não passada. É pouquita coisa. Não é pouca coisa. E, doutor, no tatame, doutor, no tatame. No tatame. Muito sarandi cortado. Doutor. Bem no final, não existe mentira do bem, né, doutor? Não. Doutor Raul Vals, muito bem. Agradecer a turma aqui que nos acompanhou nesta edição.